Capítulo 5. Valen. No início de uma manhã fria, o vagão privado de Charles M. Schwab foi desviado para o trilho lateral na sua siderúrgica, na Pensilvânia. Ao sair do vagão, ele foi abordado por um jovem que explicou ser um estenógrafo do escritório da usina e ter esperado o trem na esperança de que pudesse ser útil de alguma maneira para Schwab. "Quem lhe pediu para me encontrar aqui?" perguntou Schwab. "A ideia foi minha, senhor", respondeu o jovem. "Eu sabia que o senhor estava vindo no trem da manhã porque processei um telegrama dizendo que o senhor estava a caminho. Trouxe meu bloco de notas. Ficarei feliz em anotar quaisquer cartas ou telegramas que o senhor possa querer enviar." Schwab agradeceu ao jovem pela consideração, mas disse que não precisava de nenhum serviço no momento, embora pudesse ter algo mais tarde. E tinha. Quando o vagão voltou a Nova York naquela noite, Schwab levou consigo o jovem, designado para o escritório particular do magnata do aço. O sobrenome do jovem era Williams. Não lembramos do primeiro nome, mas não importa. O que lembramos é que Williams promoveu-se de um cargo a outro dentro da companhia siderúrgica até ter ganho e poupado dinheiro suficiente para abrir um negócio próprio e mais tarde fundar uma empresa farmacêutica da qual se tornou o presidente acionista majoritário. Não existe nada de muito dramático ou interessante nessa pequena história, não é? Bem, a resposta depende totalmente do que você considera um drama. Para todos os homens que estão tentando encontrar seu lugar no mundo, essa história, se analisada com cuidado, carrega o tipo mais profundo de drama, pois descreve a aplicação prática de um dos mais importantes dos 17 princípios da realização individual: o hábito de ir além. Eu disse que esse jovem promoveu-se de um cargo a outro dentro da companhia siderúrgica. Vamos descobrir como ele conseguiu essa autopromoção a fim de que possamos entender como outros podem beneficiar-se com sua técnica. Vamos aprender, se possível, o que o jovem Williams tinha que os outros estenógrafos do escritório geral da usina siderúrgica não tinham e que o levou a ser designado por Schwab para seu serviço pessoal. Temos a palavra de Schwab de que o jovem Williams não possuía nenhuma qualidade que o classificasse acima da média como estenógrafo, mas tinha uma qualidade que desenvolveu por iniciativa própria e praticou como hábito inviolável. Qualidade essa que poucas pessoas possuem: o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele para o qual se é pago. Foi esse hábito que lhe permitiu promover-se. Foi esse hábito que atraiu a atenção de Schwab. Foi esse hábito que ajudou Williams a se tornar chefe de uma corporação onde também tornou-se seu próprio patrão. E foi esse hábito, como veremos a seguir na análise de Andrew Carnegie sobre o tema deste capítulo, que atraiu para Schwab a atenção de Carnegie e, muitos anos antes do incidente aqui relatado, lhe deu a oportunidade de se promover para um cargo em que se tornou seu próprio patrão. Foi também esse mesmo hábito que permitiu a ascensão do irrefreável Carnegie de operário a dono da maior indústria da América, onde acumulou uma grande fortuna em dinheiro e uma fortuna ainda maior em conhecimento útil, agora disponível aos americanos com visão e ambição para apropriar-se dele e usá-lo. O ponto de vista de Carnegie sobre o hábito de ir além fornece aos estudantes dessa filosofia uma técnica de trabalho prático que podem utilizar eficazmente para sua autopromoção. Sua análise do assunto está aqui apresentada em suas próprias palavras. Tenho ouvido alguns homens expressarem a crença de que o sucesso muitas vezes é resultado de sorte. Muita gente parece acreditar que os homens bem-sucedidos alcançam o sucesso porque recebem as cartas boas da vida e que outros falham porque recebem as cartas ruins. Creso, o rico filósofo persa, fez referência a isso ao dizer: há uma roda na qual os assuntos dos homens giram, e seu mecanismo é tal que impede qualquer homem de ser sempre afortunado. Você, com toda a sua vasta experiência profissional, já teve provas da existência de tal roda. Você atribui parte de seu sucesso à sorte ou cartas boas? Suas perguntas me dão um ponto de partida adequado para a descrição apropriada do quinto dos 17 princípios da realização. Vamos chamá-lo de ir além. E com isso refiro-me ao hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele para o qual se é pago. Primeiro, vou responder suas perguntas dizendo que sim, de fato existe uma roda da vida que controla os destinos humanos,
E fico feliz em dizer que essa roda pode ser definitivamente influenciada para funcionar a nosso favor. Se não fosse verdade, não haveria objetivo em organizar as regras da realização pessoal. Poderia dizer, da maneira mais simples possível, como alguém pode controlar essa roda da sorte. Eu gostaria de uma descrição desse importante fator de sucesso que um jovem em início de carreira possa entender. Antes de mais nada, para controlar a roda da fortuna é preciso compreender, dominar e aplicar os 17 princípios da realização. Já citei 5 deles e poderia sugerir que esses 5, se aplicados corretamente, levarão qualquer um a percorrer boa parte do caminho para o sucesso em qualquer vocação. Devo entender que os primeiros 5 princípios, definição de objetivo, mastermind, personalidade atraente, fé aplicada e ir além, são suficientes para assegurar o sucesso. Não se pode depender apenas desses 5 princípios. Existem outros 12 que ainda não mencionei, e você vai observar, quando eu explicá-los, que eles fornecem um conhecimento contributivo necessário para a conquista do sucesso que os outros 5 não proporcionam. Os 5 princípios são suficientes para que um homem estabeleça um objetivo definido na vida e determine aproximadamente quanta riqueza ele tem a intenção de acumular, o que pretende dar em troca dela e como relacionar-se com outras pessoas de maneira que elas não coloquem obstáculos desnecessários em seu caminho. Mas depois desse ponto ainda existe uma distância considerável a ser percorrida até se alcançar o sucesso duradouro e poder determinar o valor do próprio trabalho, como quem domina os 17 princípios pode fazer. Quer dizer que existem regras precisas de procedimento pelas quais uma pessoa pode literalmente definir seu valor e certificar-se de consegui-lo. Com certeza devo ter entendido mal, pois me parece que, se tais regras existissem, não haveria tanta gente atingida pela pobreza no mundo, especialmente porque nós, nos Estados Unidos, estamos rodeados por todas as formas de riqueza e somos abençoados com a liberdade de iniciativa para escolher nossa própria ocupação e viver nossa vida como quisermos. Sim, você entendeu corretamente, e vou descrever a regra do sucesso específica que, se aplicada corretamente, permitirá que uma pessoa literalmente defina o valor do próprio serviço, com uma probabilidade acima da média de obter o que deseja. Além disso, esta regra é tão potente que praticamente protege contra a resistência séria de quem compra os serviços. Como já afirmei, esta regra é conhecida como o hábito de ir além, o que significa criar o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer. Você vai observar que utilizei uma palavra importante na descrição dessa regra, a palavra hábito. Antes que a aplicação da regra comece a trazer resultados consideráveis, ela deve se tornar um hábito e deve ser aplicada em todos os momentos, de todas as formas possíveis. Isso significa que se deve prestar a maior quantidade de serviço possível, de maneira amigável e harmoniosa. Além disso, deve-se fazer isso independentemente da compensação imediata recebida, mesmo que não se receba nenhuma compensação imediata. Mas a maioria das pessoas que conheço, que são assalariadas, afirmam que já estão fazendo mais do que o trabalho para o qual são pagas. Se isso é verdade, por que não conseguem influenciar a roda da fortuna a seu favor? Por que não estão ricas como o Senhor? A resposta à sua pergunta é bastante simples, mas existem muitos ângulos que preciso explicar antes que você possa entender. Primeiro, se analisar de perto os assalariados, perceberá que 98% não tem um objetivo principal definido maior do que trabalhar pelo salário. Portanto, não importa o quanto trabalhem ou quão bem realizem suas tarefas, a roda da fortuna vai girar sem proporcionar nada além do necessário para a sobrevivência, porque eles não esperam nem exigem mais do que isso. Reflita sobre essa verdade por um momento e ficará melhor preparado para seguir a lógica que apresentarei a seguir. A principal diferença entre eu e aqueles que aceitam a limitação de salários suficientes apenas para a sobrevivência é a seguinte: eu exijo riqueza em termos definidos, tenho um plano definido para conquistá-la,
Estou empenhado em realizar meu plano e estou fornecendo um serviço útil equivalente à riqueza que exijo, enquanto os outros não têm planos ou objetivos. A vida está me pagando nos meus termos. Ela está fazendo exatamente a mesma coisa para o homem que não exige mais do que um salário. Note que a roda da fortuna segue o diagrama mental que um homem define em sua mente e devolve a ele, física ou financeiramente, um equivalente exato desse diagrama. Caso não compreenda o significado completo dessa verdade, você perderá uma parte importante da lição. Existe uma lei de compensação pela qual um homem pode estabelecer sua relação com a vida, incluindo os bens materiais que acumula. Não há como escapar da aceitação da realidade dessa lei, pois ela não foi feita pelo homem. Entendo o seu ponto de vista. Colocando de outra maneira, podemos dizer que todos os homens são o que são e estão onde estão por causa do uso que fazem da própria mente. Você expôs a ideia corretamente. A maior dificuldade da maioria dos homens que passam a vida assolados pela pobreza é não reconhecer o poder da própria mente e nem fazer qualquer tentativa para tomar posse dela. Aquilo que um homem pode realizar com as mãos raramente garante mais do que a mera sobrevivência. Aquilo que ele pode realizar pelo uso da mente pode proporcionar tudo o que ele quiser da vida. Agora vamos continuar com a análise do princípio de ir além. Vou explicar algumas das vantagens mais práticas deste princípio. Digo práticas porque são benefícios que qualquer pessoa pode aproveitar sem o consentimento dos outros. Vamos considerar, primeiro, o fato de que o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer atrai a atenção favorável daqueles que têm oportunidades a oferecer. Ainda não conheci um homem que tenha conseguido promover-se a uma posição mais elevada e mais rentável sem adotar e seguir esse hábito. O hábito ajuda a desenvolver e manter a atitude mental correta em relação aos outros, servindo como um meio eficaz de obter cooperação amigável. Também ajuda a lucrar com a lei do contraste, uma vez que obviamente a maioria das pessoas segue exatamente o oposto desse princípio, fazendo apenas o mínimo de trabalho para sobreviver. E isso é tudo o que conseguem, apenas sobreviver. O hábito de ir além cria um mercado contínuo para os serviços da pessoa. Além disso, assegura a escolha de cargos e condições de trabalho no topo da escala salarial ou outras formas de compensação. Esse hábito atrai oportunidades que não estão disponíveis para quem presta tão pouco serviço quanto possível. Portanto, serve como um meio eficaz de autopromoção de assalariado para dono do negócio. Em algumas circunstâncias, permite ao indivíduo tornar-se indispensável no trabalho, abrindo assim o caminho para ele definir sua compensação. O hábito de ir além ajuda no desenvolvimento da autossuficiência. O mais importante de todos os benefícios é proporcionado pela lei de retornos crescentes, pela qual o indivíduo acabará recebendo uma compensação muito maior do que o valor real de mercado do serviço prestado. Portanto, o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer é um sólido princípio de negócios, mesmo que usado apenas como medida de conveniência, para promover favoravelmente os interesses pessoais. O hábito de fazer mais do que se é pago para fazer pode ser praticado sem se pedir a permissão de ninguém. Portanto, está sob controle. Muitos outros hábitos benéficos só podem ser praticados com consentimento e cooperação de outras pessoas. Os homens que trabalham para você têm sua permissão para prestar mais e melhor serviço do que aquele para o qual são pagos. Em caso afirmativo, quantos estão aproveitando esse privilégio em seu próprio benefício? Fico feliz por você ter feito essa pergunta, pois me dá a oportunidade de expor um ponto de vista importante sobre o assunto. Primeiro, deixe-me dizer que todos que trabalham para mim, e isto aplica-se igualmente a todos que trabalharam para mim no passado, não apenas têm o privilégio de fazer mais do que estão sendo pagos para fazer, como são encorajados por mim a fazê-lo, para o benefício deles, bem como para o meu próprio. Você pode se surpreender ao saber que, dos muitos milhares de homens que trabalham para mim,
Apenas um número muito pequeno se deu ao trabalho de me colocar na obrigação de recompensá-los por prestarem mais serviço do que aquele para o qual são pagos. Entre as poucas exceções estão os membros do meu grupo de Mastermind, homens que praticam o hábito tão frequentemente quanto fazem as suas refeições. Há outros entre os supervisores e gerentes que praticam esse hábito, e cada um deles está recebendo uma compensação muito maior do que a recebida pela maioria dos nossos trabalhadores. Embora todos possam prestar esse tipo de serviço sem pedir o consentimento de ninguém. Como já disse anteriormente, alguns dos membros do meu grupo de Mastermind, como Charlie Schwab, tornaram-se tão definitivamente indispensáveis para a nossa empresa que chegaram a receber cerca de $1 milhão de bônus em um ano, além e acima dos salários fixos. Não são poucos os homens que, depois de se promoverem até os mais altos níveis de renda da nossa organização, tiveram a oportunidade de iniciar um negócio próprio. Você não poderia ter feito um acordo melhor com aqueles a quem chegou a pagar $1 milhão por ano em compensação extra. Com certeza eu poderia ter os serviços por muito menos dinheiro. Mas é preciso lembrar que o princípio de fazer mais do que se é pago para fazer atua a favor do empregador tanto quanto atua para o benefício do empregado. Portanto, um empregador pagar um funcionário tudo o que ele merece é um ato de sabedoria. Assim como o empregado se esforçar para ganhar mais do que recebe. Ao pagar a Charlie Schwab tudo o que ele merecia, me precave contra a perda dos serviços dele. Você fala em pagar tudo que homens que fazem mais do que são pagos para fazer merecem. Se você faz isso, como eles podem prestar mais serviço do que são pagos para prestar? Parece haver uma incoerência na declaração. Aquilo que você confunde com incoerência é apenas o erro de muitos outros neste assunto, e deve-se à falta de compreensão sobre o hábito de ir além. A aparente incoerência é, portanto, uma ilusão. Mas vou corrigi-lo. De fato, pago a meus funcionários tudo o que eles merecem receber, mesmo que às vezes tenha que pagar somas enormes de dinheiro. Mas você negligenciou um ponto importante. Antes de começar a pagar tudo o que eles merecem, eles têm que se tornar indispensáveis, fazendo mais do que são pagos para fazer. Este é o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Até um homem começar a prestar mais serviço do que é pago para prestar, ele não tem direito de receber mais do que seu salário pelo seu serviço, uma vez que, obviamente, já está recebendo o salário integral para o que faz. Acho que posso esclarecer este ponto chamando a atenção para o exemplo simples do agricultor. Antes de receber por seus serviços, ele cuidadosamente prepara o solo, lavra e nivela a terra, fertiliza se necessário e efetua o plantio. Até este ponto, ele não ganhou absolutamente nada pela labuta, mas, compreendendo a lei do crescimento, ele descansa após seu trabalho. Enquanto a natureza germina a semente e lhe rende uma colheita, aqui o elemento tempo entra no trabalho do fazendeiro. No devido tempo, a natureza devolve as sementes que ele plantou, juntamente com um bônus abundante para compensá-lo por seu trabalho e conhecimento. Se ele semeia um alqueire de trigo no solo devidamente preparado, recebe de volta o alqueire de sementes, somados a talvez mais de 10 alqueires adicionais como compensação. A lei dos rendimentos crescentes interveio e compensou o agricultor por seu trabalho e inteligência. Se essa lei não existisse, o homem também não existiria, pois obviamente não haveria vantagem alguma em plantar um alqueire de trigo se a natureza devolvesse apenas um alqueire de grãos. É o excesso que a natureza produz via a lei de retornos crescentes que torna possível ao homem produzir alimento para si e para os animais. Não é necessário muita imaginação para entender que o homem que faz mais e melhor do que é pago para fazer coloca-se na posição de beneficiar-se dessa mesma lei. Se um homem presta apenas o serviço para o qual é pago, não tem nenhum motivo lógico para esperar ou exigir mais do que o valor justo daquele serviço. Um dos males atuais é a tentativa, por parte de alguns, de inverter essa regra e receber mais do que o valor equivalente a seus serviços. Alguns homens se esforçam para reduzir sua carga horária e aumentar a remuneração, mas essa prática não pode ser seguida por tempo indeterminado. Se continuam a receber mais do que seu serviço realmente vale,
acabam esgotando a fonte dos salários. E o chefe faz o próximo movimento. Quero que você entenda isso claramente, pois a falta de conhecimento sobre o assunto está fadada a levar o sistema americano da indústria à ruína se a prática de esforçar-se para receber mais do que se investe no trabalho não for corrigida. O homem que deve corrigi-la é aquele que depende do trabalho para viver, pois ele é o único que tem o privilégio da iniciativa para corrigir essa prática insalubre. Por favor, não pense que estou falando depreciativamente do homem que depende do trabalho diário para viver, pois na verdade estou tentando ajudá-lo, escrevendo uma filosofia sólida relacionada à comercialização de seus serviços. Então você acredita que seria tão insensato um empregador reter parte do salário de um funcionário que fez por merecê-lo, quanto um funcionário criar um impedimento para si mesmo ao fazer menos do que é pago para fazer? A partir do que você disse, concluo que seu raciocínio está baseado na compreensão da economia e do princípio de retornos crescentes. Você captou a ideia perfeitamente. Permita-me felicitá-lo, pois a maioria das pessoas parece não compreender os grandes benefícios potenciais disponíveis para quem segue o hábito de prestar mais serviço do que aquele para o qual é pago. Ouço frequentemente os trabalhadores dizendo: não sou pago para fazer isso. Isso não é minha responsabilidade. Serei um trouxa se fizer algo pelo qual não sou pago. Você já ouviu declarações como essas? Todo mundo já ouviu. Bem, quando ouvir um homem falar algo parecido, pode ter certeza de que ele jamais receberá do seu trabalho mais do que o necessário para a sobrevivência. Além disso, esse tipo de atitude mental o torna malquisto pelos colegas e diminui as oportunidades favoráveis de autopromoção. Quando estou em busca de alguém para preencher um cargo de responsabilidade, a primeira qualidade que procuro é uma atitude mental positiva e agradável. Você pode se perguntar por que não procuro primeiro pela capacidade de realizar o trabalho que preciso que seja feito. Vou dizer por quê. O homem com uma atitude mental negativa irá perturbar a harmonia da relação de todos com quem trabalha. Portanto, será uma influência desintegradora com que nenhum gerente eficiente quer lidar. Procuro primeiro pela atitude mental correta porque, onde ela é encontrada, em geral encontra-se também a vontade de aprender. Então a habilidade necessária para determinado trabalho pode ser desenvolvida. Quando Charlie Schwab começou a trabalhar para mim, aparentemente não tinha qualquer habilidade além daquelas possuídas por qualquer operário. Mas Charlie tinha uma atitude mental imbatível e uma personalidade cativante que lhe permitiam conquistar amigos entre todas as classes de homens. Ele também tinha uma vontade natural de fazer mais do que era pago para fazer. Essa qualidade era tão pronunciada que ele transferiu toda a atenção de si mesmo para o trabalho. Ele não só foi mais além, como foi mais além com um sorriso no rosto e atitude certa no coração. Charlie também ia depressa e voltava para buscar mais sempre que concluía uma tarefa atribuída a ele. Encarava o trabalho duro tão avidamente quanto um homem faminto encara um prato de comida colocado diante de si. O que se pode fazer com um homem assim, a não ser dar rédea solta e deixá-lo ir tão rápido quanto queira? Esse tipo de atitude mental inspira confiança. Também atrai as oportunidades que fogem do homem que traz uma carranca no rosto e mau humor no coração. Digo francamente que não existe maneira de conter um homem com esse tipo de atitude mental. Ele define o valor do seu trabalho e é pago de bom grado. Se o empregador não tem visão suficiente para reconhecer tal homem com uma remuneração adequada, outro logo irá descobri-lo e dar um emprego melhor. A lei da oferta e da procura entra em cena e garante a recompensa adequada para esse homem. O empregador tem muito pouco a fazer nessas circunstâncias. A iniciativa está inteiramente nas mãos do empregado. O exemplo da sabedoria de se prestar mais serviço do que se é pago não é aplicável apenas na relação entre empregador e empregado. As mesmas regras se aplicam com igual certeza aos profissionais. Na verdade, a todos que ganham a vida oferecendo serviços aos outros. O atendente da mercearia que inclina a balança a favor do cliente quando está pesando 1 quilo de açúcar é muito mais sábio do que aquele que umedece o açúcar para deixá-lo mais pesado. O comerciante que arredonda os centavos a favor do cliente ao dar o troco é muito mais sábio do que aquele que arredonda a seu favor,
Conheço comerciantes que perderam clientes que valiam centenas de dólares por ano devido a esse hábito mesquinho. Certa vez conheci um pequeno mercador que subia e descia o vale de Monongahela, perto de Pittsburgh, vendendo mercadorias que carregava nas costas. Ouvi dizer que a mochila pesava mais do que ele. Quando fazia uma venda, normalmente dava um artigo extra que não fora pago como sinal de gratidão pelo apoio recebido. O presente não valia muito em termos de dinheiro, mas ele dava com uma atitude mental tão atraente que os clientes sempre comentavam sobre a cortesia para todos os vizinhos, fazendo assim uma publicidade que ele não poderia pagar só com dinheiro. Em pouco tempo esse comerciante desapareceu do percurso habitual. Os clientes começaram a perguntar o que tinha acontecido com ele. As perguntas eram instigadas por uma afeição genuína pelo homenzinho do mochilão, como o chamavam. Depois de alguns meses, o homenzinho apareceu novamente, mas dessa vez sem o mochilão. Veio para dizer a todos os clientes que havia aberto uma loja própria em Pittsburgh. Hoje a loja é a maior e mais próspera da cidade. É conhecida como loja de departamentos ou, fundada pelo homenzinho do mochilão e, poderia ser dito, o homenzinho do grande coração e do cérebro sensato. Olhamos para os homens que chegaram lá e dizemos que afortunado ou que sortudo. Na maioria das vezes, deixamos de investigar a fonte da sorte, pois, se o fizéssemos, descobriríamos que a sorte consiste no hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele para o qual se foi pago. Como no caso do homenzinho do mochilão. Muitas vezes ouvi dizer que Charlie Schwab havia sido favorecido porque o velho Carnegie simpatizou com ele e o colocou à frente de todos os outros. A verdade é que Charlie foi para a frente sozinho. Tudo tive que fazer foi ficar fora do seu caminho e deixá-lo ir. Qualquer favorecimento que tenha recebido foi criado por ele mesmo. Quando você descrever esse princípio na filosofia da realização individual, certifique-se de enfatizar o que eu disse a respeito, pois é a única regra certa e segura pela qual qualquer pessoa pode influenciar a roda da vida para que produza benefícios que irão mais do que compensar eventuais infortúnios que possa trazer. Quando apresentar a filosofia para o mundo, não esqueça de dizer como usar o princípio de fazer mais do que se é pago para fazer, como um meio garantido de se tornar indispensável para aqueles a quem se serve. Certifique-se também de explicar que esta é a regra do sucesso pela qual a lei da compensação pode ser deliberadamente colocada para trabalhar a favor. Sempre achei uma enorme tragédia Emerson não ter explicado mais claramente no ensaio sobre a compensação que o hábito de prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer tem o efeito de colocar a lei da compensação a seu favor. Você conhece outros homens, além de você, que deliberada e premeditadamente seguem o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer e acreditam que seja benéfico. Não conheço nenhum homem bem-sucedido, em qualquer vocação ou negócio, que não siga esse hábito consciente ou inconscientemente. Estude qualquer homem de sucesso, independentemente da sua vocação, e vai perceber rapidamente que ele não trabalha olhando para o relógio. Se estudar cuidadosamente aqueles que largam tudo no momento em que a sirene indica o final do expediente, você verá que eles estão apenas sobrevivendo. Encontre alguém que seja exceção a essa regra e darei um cheque de $1000 na hora, contanto que essa pessoa me permita fazer uma fotografia dela. Se tal homem existe, é um espécime raro e desejo conservar seu retrato em um museu para que todos possam ver o homem que desafiou com sucesso as leis da natureza. Homens bem-sucedidos não estão à procura de trabalho fácil de poucas horas, pois, se são realmente bem-sucedidos, sabem que isso não existe. Homens bem-sucedidos estão sempre à procura de maneiras de alongar os dias de trabalho em vez de reduzi-los. Você sempre seguiu o hábito de fazer mais do que era pago para fazer? Se não tivesse feito isso, você não estaria aqui tentando aprender as regras para alcançar o sucesso, pois eu ainda estaria trabalhando como operário, exatamente onde comecei. Se você me perguntasse qual dos 17 princípios da realização mais me ajudou, acho que eu seria obrigado a dizer que foi o princípio de ir além. No entanto,
Você não deve chegar à conclusão de que esse princípio por si só pode assegurar o sucesso. Existem os 16 outros princípios do sucesso, e alguma forma de combinação de alguns deles deve ser utilizada por todos que querem alcançar sucesso notável e duradouro. Agora é o momento oportuno para chamar sua atenção para a importância de combinar a definição de objetivo com o hábito de ir além. Para ir além, deve-se ter um destino final definitivo em vista. E não vejo motivo para alguém não prestar mais serviço do que é pago para fazer como meio deliberado de influenciar a roda da vida na realização do objetivo. E se alguém seguir esse hábito apenas por conveniência, é prerrogativa de qualquer homem promover-se de todas as formas legitimamente possíveis, especialmente se utilizar métodos que satisfaçam e beneficiem outras pessoas. Como já disse antes, não se pode fazer nenhuma oposição legítima ao hábito de fazer mais do que se é pago para fazer. Qualquer pessoa pode exercê-lo por iniciativa própria, sem necessidade de pedir permissão. Nenhum comprador de serviços vai se opor se o vendedor der mais do que prometeu. E com certeza nenhum comprador de serviços vai se opor se o vendedor oferecer os serviços com uma atitude mental amigável e atraente. Esses privilégios estão dentro dos direitos do vendedor. Felizmente vivemos em um país cujos fundadores sabiamente asseguraram a todos os homens o direito de exercer a iniciativa própria por todas as formas de serviço útil. Esse privilégio, juntamente com a abundância de riqueza e oportunidades com que estamos rodeados nesse país, torna difícil para qualquer homem reclamar de não ter tido uma chance. Aqui podemos criar oportunidades para nós mesmos. Este país ainda é relativamente novo. Seu futuro desenvolvimento oferece a cada homem a oportunidade de exercer a iniciativa e a imaginação na prestação de serviços necessários. E o homem cuja falta de educação obriga a aceitar oportunidades disponíveis para trabalhadores braçais. Você diria que esse homem tem a mesma oportunidade daqueles que se educaram? Estou muito feliz que você tenha feito essa pergunta porque desejo corrigir o erro comum que as pessoas cometem no tema da educação. Primeiro, deixe-me explicar que a palavra educar significa algo completamente diferente do que muitos acreditam. Um homem educado é aquele que tomou posse de sua mente e a desenvolveu com pensamento organizado até o ponto em que ela pode auxiliá-lo de forma eficiente na resolução dos problemas diários. Algumas pessoas acreditam que educação consiste na aquisição de conhecimentos, mas num sentido mais verdadeiro significa aprender a usar o conhecimento. Conheço muitos homens que são enciclopédias ambulantes, mas fazem uso tão medíocre do conhecimento que mal conseguem ganhar a vida. Outro erro que muita gente comete é acreditar que escolaridade e educação são sinônimos. A escolaridade pode permitir que um homem adquira muito conhecimento e reúna fatos úteis, mas só a escolaridade não necessariamente torna um homem educado. A educação é auto-adquirida e vem do desenvolvimento e uso da mente de nenhuma outra forma. Pregue Thomas Edison, por exemplo. Toda a sua escolaridade era de um pouco mais de 3 meses, e não era nem mesmo das mais eficientes. Sua real escolaridade veio da grande escola da experiência, com a qual aprendeu a tomar posse de sua mente e usá-la. Mediante esse uso ele se tornou um dos homens mais cultos do nosso tempo. O conhecimento técnico de que precisava no ramo das invenções Edison adquiriu de outros homens pela aplicação do princípio do Mastermind. Seu trabalho requeria conhecimento de química, física, matemática e uma grande variedade de outras disciplinas científicas, nenhuma das quais ele entendia pessoalmente. Mas, como era educado, ele sabia como e onde adquirir conhecimento sobre esses e todos os outros assuntos essenciais a seu trabalho. Então, tire da cabeça a crença de que o conhecimento, por si só, é educação. O homem que sabe onde e como adquirir o conhecimento de que precisa, quando precisa, é um muito mais educado do que aquele que tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Existe outro ângulo dessa velha desculpa, já gasta pelo tempo, com a qual os homens explicam o fracasso alegando que não tiveram oportunidade de educar-se. É o fato de que o ensino é gratuito neste país e oferecido em tamanha abundância que qualquer homem pode frequentar a escola à noite se realmente desejar. Temos também escolas por correspondência,
nas quais os homens podem adquirir conhecimentos sobre praticamente qualquer assunto por um preço muito pequeno. Tenho pouca paciência com aqueles que afirmam que não tiveram sucesso porque não tinham escolaridade, pois sei que qualquer homem que realmente deseje ter escolaridade pode adquiri-la facilmente. A falácia do álibi de não ter instrução, na maioria dos casos, é usada como desculpa para a preguiça ou falta de ambição. Eu tinha pouca escolaridade e comecei minha carreira exatamente na mesma posição que qualquer outro trabalhador. Não tive empurrãozinho, favores extras ou um tio rico para me ajudar, e ninguém em quem me inspirar para me promover a uma situação econômica mais favorável na vida. A ideia de fazer isso foi inteiramente minha. Além disso, achei a tarefa relativamente fácil. Ela consistiu principalmente de tomar posse de minha mente e utilizá-la com definição de objetivo. Eu não gostava da pobreza, por isso me recusei a permanecer nela. Minha atitude mental foi o fator determinante que me ajudou a forçar a pobreza a dar lugar à riqueza. Posso afirmar sinceramente que, entre todos os milhares de homens empregados por mim, não conheço uma única pessoa que não pudesse ter se igualado a mim ou mesmo me superado, se assim quisesse. Sua análise do tema educação é interessante e reveladora. Pode ter certeza de que vou incluí-la na filosofia da realização, pois estou certo de que existem muitas outras pessoas com a concepção errada da relação entre escolaridade e educação. Se entendi corretamente, você acredita que a melhor parte da educação vem do fazer e não apenas da aquisição de conhecimento? Exatamente. Tenho homens que trabalham para mim que possuem diploma universitário, mas muitos deles acreditam que sua formação é apenas um acessório para o sucesso. Aqueles que combinam a formação da faculdade com a experiência prática em breve tornam-se educados em um sentido prático, desde que não contem demais com a graduação acadêmica como meio de minimizar a importância da experiência prática. Este é o momento apropriado para dizer que os graduados universitários que empregam e que desenvolvem o hábito de prestar mais serviço do que aquele pelo qual são pagos geralmente são promovidos a cargos de maior responsabilidade e melhor remuneração muito rapidamente. Enquanto aqueles que negligenciam ou se recusam a adotar esse princípio não fazem mais progresso do que o homem médio sem formação universitária. Quer dizer que a formação da faculdade vale relativamente menos a pena do que o hábito de ir além. Sim, pode-se colocar dessa maneira, mas tenho observado que os homens com formação universitária que seguem o hábito de fazer mais do que são pagos para fazer, combinando sua formação com os benefícios desse hábito, vão em frente muito mais rapidamente do que os homens que fazem mais do que são pagos para fazer, mas não têm formação universitária. A partir disso cheguei à conclusão de que há uma certa disciplina em que se recebe na faculdade que homens sem essa formação em geral não possuem. A maioria dos membros do seu grupo de Mastermind tem formação universitária. Cerca de 2/3 não tem formação universitária, e eu poderia acrescentar que aquele que tem sido o meu principal colaborador, pesando tudo o que todos já fizeram, não terminou a formação elementar. Também pode ser interessante saber que o hábito voluntário de prestar mais serviço do que aquele pelo qual se é pago foi a qualidade que o tornou de grande valor para mim. Digo isso porque seu exemplo pareceu definir o ritmo dos outros membros do meu grupo de Mastermind. Além disso, sua atitude se espalhou por nossos trabalhadores, pois muitos deles captaram o espírito e começaram a praticá-lo, promovendo-se assim a cargos de maior responsabilidade e melhores salários. Existe algum método específico com o qual você procura informar todos os seus homens sobre as vantagens que podem ter se fizerem mais do que são pagos para fazer? Não temos nenhum método direto de fazer isso, embora tenha se espalhado pelo boca a boca a informação de que os homens que se promovem às melhores posições seguem o hábito de fazer mais do que são pagos para fazer. Muitas vezes pensei que deveríamos ter ido mais longe, com alguma forma de abordagem direta pela qual nossos homens pudessem ter aprendido os benefícios da prestação desse tipo de serviço. Teríamos feito isso se não temêssemos que nossos esforços pudessem ser mal interpretados como uma tentativa da nossa parte de obter mais trabalho dos nossos homens sem pagar.
A maioria dos trabalhadores é cética e desconfiada de todos os esforços por parte do empregador para influenciá-los a se aprimorar. Talvez um homem mais inteligente do que eu descubra como os empregadores possam ganhar a confiança dos funcionários e convencê-los dos benefícios que existem, para empregador e funcionários, no hábito de prestar mais serviço do que o salário exige. Claro que a regra deve funcionar em ambos os sentidos e funcionará onde um empregado entende esse princípio e o aplica deliberadamente. Está tudo inteiramente nas mãos do empregado. É algo que ele pode fazer por iniciativa própria, sem consultar o empregador. Os funcionários mais sábios descobrem e aplicam esse princípio voluntariamente. Não há homem no meu grupo de mastermind que não tenha se promovido voluntariamente a essa posição graças ao hábito de fazer mais do que era esperado dele. Digo com franqueza que o homem que segue esse hábito voluntariamente logo faz-se indispensável e assim define o próprio salário e escolhe seu emprego. Não há nada que um empregador possa fazer além de cooperar com um homem que tem o bom senso de fazer mais do que é pago para fazer. Mas não existem alguns empregadores egoístas que se recusam a reconhecer e recompensar um empregado pelo hábito de fazer mais do que é pago para fazer? Sem dúvida existem alguns empregadores que não têm visão suficiente para recompensar um homem desse tipo. Mas é preciso lembrar que quem tem esse hábito é tão raro que haverá forte concorrência entre os empregadores por seus serviços. Se um homem tem bom senso para compreender as vantagens de fazer mais do que é pago para fazer, em geral também tem bom senso para entender que todos os empregadores estão buscando esse tipo de ajuda. E, mesmo que não entenda isso, mais cedo ou mais tarde chamará a atenção de um empregador à procura desse tipo de serviço, mesmo que não tenha deliberadamente se esforçado para se promover. Todo homem gravita para o seu lugar na vida, tão certo quanto a água procura e encontra seu nível. Charlie Schwab, por exemplo, não me procurou, não que eu saiba, para dizer: olhe, estou fazendo mais do que sou pago para fazer. Eu descobri do meu jeito, porque estava à procura desse tipo de atitude mental. Nenhum empregador consegue conduzir com sucesso uma indústria do tamanho da nossa sem a ajuda de um grande número de homens que colocam o coração, a alma e toda a capacidade que têm no trabalho. Portanto, sempre mantenho os olhos bem abertos para encontrar esse tipo de homem e, quando encontro, o seleciono para observar de perto e me certificar de que ele segue o hábito de forma consistente. A verdade é que todos os empregadores bem-sucedidos fazem a mesma coisa. Esse é um motivo pelo qual são bem-sucedidos. Quer um homem ocupe a posição de empregador ou de empregado, o espaço dele no mundo é medido precisamente pela qualidade e quantidade de serviço que presta, mas a atitude mental com que se relaciona com os outros. Emerson disse: faça as coisas e você terá o poder. Ele nunca expressou um pensamento mais verdadeiro do que esse. Além disso, aplica-se a todas as vocações e relacionamentos humanos. Homens que conquistam e mantêm o poder fazem isso tornando-se úteis aos outros. Essa conversa sobre homens manterem belos empregos graças a um empurrãozinho é bobagem. Um homem pode adquirir um bom trabalho graças a um empurrãozinho, mas acredite, se permanecer no trabalho, é por esforço próprio e, quanto mais esforço colocar no trabalho, mais ele irá crescer. Conheço alguns jovens que foram colocados em posições além dos seus méritos e capacidades pela influência de parentes ou amigos, mas raramente vi um deles aproveitar ao máximo essa vantagem não merecida. E as exceções que vi devem-se a eles terem adquirido o hábito de colocar mais no trabalho do que tentavam tirar. E quanto ao homem que não trabalha por salário, o pequeno comerciante, o médico ou advogado, como pode se promover prestando mais serviço do que aquele pelo qual é pago? A regra se aplica da mesma maneira. Na verdade, aqueles que não conseguem prestar tal serviço permanecem pequenos e muitas vezes fracassam por completo. Existe um fator na vida de um homem bem-sucedido conhecido como boa vontade, sem o qual ninguém pode alcançar sucesso notável em nenhuma vocação. O melhor de todos os métodos de cultivo da boa vontade é prestar mais e melhor serviço do que o esperado. O homem que faz isso, com o tipo certo de atitude mental, fará amigos que continuarão a ajudá-lo involuntariamente. Além disso,
seus clientes vão indicá-lo aos amigos, colocando assim a lei de retornos crescentes em operação a seu favor. O comerciante pode nem sempre ter condições de colocar mais mercadoria na embalagem do cliente, mas pode acrescentar cortesia ao pacote e assim cultivar amizades que garantem clientela contínua. O médico, o advogado ou outro tipo de profissional pode não ter mais habilidade do que os concorrentes, mas pode dominar e aplicar as qualidades da personalidade atraente e assim produzir a boa vontade que vinculará seus clientes. Ouvi dizer que essa qualidade de personalidade é o fator determinante que influencia a maioria das pessoas que procuram os serviços de um advogado ou médico. A maioria dos que contratam um médico ou advogado fazem mediante recomendação de um conhecido. E a primeira coisa que perguntam não é: que tal a habilidade profissional dele? Mas, que tipo de homem ele é? Ouvi dizer também que 90% das pessoas que compram apólices de seguro de vida nunca se dão ao trabalho de ler os contratos. O que elas realmente compram é a personalidade do agente que vende a apólice. E ouvi um agente de seguros de vida muito próspero dizer que a maioria de suas vendas decorreram de apresentações amigáveis feitas por titulares de apólices vendidas por ele. Veja bem, boa vontade e confiança são elementos essenciais para o sucesso em todas as esferas da vida. Sem elas estaremos para sempre confinados à mediocridade. Não há melhor maneira de construir esses relacionamentos do que prestando mais e melhor serviço do que o habitual. Esse método de autopromoção pode ser exercido por iniciativa própria e, em termos gerais, pode ser prestado durante tempo que de outra forma seria desperdiçado. Sua análise do hábito de fazer mais do que se é pago para fazer é inteiramente baseada em sua experiência pessoal e na observação da experiência dos outros. Não inteiramente. Encontrei provas da solidez desse princípio na natureza. Na verdade, parece que a própria natureza aplica esse princípio. Deixe-me dar alguns exemplos do que quero dizer. Nós podemos ver a natureza ir além ao criar um excesso de flores nas árvores frutíferas. Ela se precave contra as emergências do vento e tempestades que destroem muitas flores. Observe o planejamento cuidadoso que ela segue para a fertilização das flores, pintando-as com cores atraentes e enchendo-as de doces perfumes e néctar que atraem a atenção das abelhas, cujos serviços são necessários para levar o pólen de flor em flor. Todo esse trabalho preparatório é feito pela natureza antes dos benefícios que resultam na forma do fruto que as flores produzem. Repare como a natureza claramente organizou seu plano para que as abelhas prestem um serviço útil antes de poderem receber seu pagamento. Sem essa troca de valores entre flores e abelhas, nenhuma delas poderia existir. Assim, vemos aqui a ilustração perfeita da solidez do princípio de fazer mais do que se é pago para fazer como meio de produzir frutas e perpetuar a vida das abelhas. Eu nunca havia pensado na natureza como professora do princípio de fazer mais do que se é pago para fazer, mas posso ver um exemplo de funcionamento perfeito nesse exemplo que você citou. Será que a natureza usa o mesmo princípio de outras maneiras? Na verdade usa. A natureza vai além em tudo o que faz. Quando cria sapos na lagoa, não produz apenas o número mínimo necessário para perpetuar a espécie, mas um excesso suficiente para superar todas as emergências. Ela faz o mesmo com os peixes no mar, as aves do céu e todas as formas de vegetação que crescem no solo. Pode-se ver a natureza ir além em todos os lugares para onde olhamos, com um sistema de produção que prevê todas as circunstâncias essenciais para a perpetuação das espécies. No seu esquema inteligente para a perpetuação da vida, ela faz uso de duas leis naturais com as quais todos devem se familiarizar: a lei da compensação e a lei de retornos crescentes. Tomemos a agricultura como um exemplo de como a natureza utiliza habilmente essas duas leis. Você foi criado em uma fazenda, portanto, vai compreender facilmente a ilustração que tenho em mente. A fim de produzir o alimento de que precisa, o agricultor deve adaptar-se ao funcionamento da lei de compensação e da lei dos retornos crescentes. Também deve aplicar o princípio de ir além, reconhecendo ou não o pleno significado do que está fazendo. Primeiro, o agricultor deve limpar o solo de árvores e arbustos. Em seguida,
Deve arar o solo e fertilizá-lo se necessário, para só então semear. Ele deve combinar inteligência ao trabalho, plantando a semente na época certa do ano. Dados esses passos, o agricultor foi o mais longe que ele pode ir no que se refere à produção de alimentos pelo solo. Então ele deve parar e esperar que a natureza e o tempo façam seu trabalho de germinação e crescimento da semente que produzirá a colheita. Até então, o agricultor não recebeu nada por seu trabalho, tendo literalmente feito mais do que foi pago para fazer. Se o agricultor executou sua parte do trabalho corretamente, a natureza vai recompensá-lo por intermédio da lei de compensação e da lei de retornos crescentes, devolvendo-lhe as sementes plantadas no solo, mais uma margem de muitas vezes a quantidade de sementes plantadas como recompensa por ter feito mais do que lhe foi, temporariamente, pago para fazer. Que aliança inteligente entre o agricultor e a natureza. Sem essa troca de favores, o homem não poderia perpetuar-se na nossa forma atual de civilização. Poderia. Agora você entendeu a ideia. A natureza providencia a perpetuação de todas as criaturas vivas de menor inteligência por um sistema de produção de alimentos que chamamos de crescimento selvagem. Mas estude esse sistema com cuidado, como no exemplo da abelha, e observe como ela inexoravelmente força todos os seres vivos a trabalhar para viver, e repare em particular que o trabalho deve ser realizado antes que os benefícios sejam recebidos. Note também que a natureza provê alimento para o homem, o mesmo que ela provê para os seres vivos de inteligência inferior, por intermédio do sistema de crescimento selvagem. Enquanto o homem continua a ser um filho da selva, mas ela muda o sistema no momento em que o homem deixa a vida selvagem e se torna parte da civilização, obrigando-o a merecer o direito aos privilégios da maior inteligência, produzindo seu próprio alimento. Como são simples e perfeitos os planos da natureza quando os seguimos como você fez e observamos a regularidade com que a natureza aplica os princípios que você descreveu. Agora entendo exatamente o que você quer dizer com a referência à lei da compensação. Parece que a natureza não permite que nenhum ser vivo receba algo a troco de nada, nem que um trabalho seja feito sem a recompensa adequada. Além disso, a natureza tende a proteger suas criaturas contra as forças destrutivas. Observe como ela cura as feridas do homem e restaura a pele cortada ou arrancada. Observe também como a árvore ferida se cura e sela a cicatriz contra mais destruição. Você está começando a descobrir de onde obtenho autoridade para dar tamanha ênfase ao hábito de ir além. Eu a obtenho de uma fonte que não pode ser questionada, nada menos do que aquela que nos revela o plano pelo qual toda a vida na Terra é perpetuada. Você vê, portanto, porque eu disse que as leis que tornam esse princípio operativo e essencial para todos os que alcançam sucesso notável não são leis feitas pelo homem. Admito a verdade da sua afirmação de que os planos da natureza que estamos discutindo aqui são simples no que tange aos efeitos desses planos. Mas eu dificilmente usaria palavras simples para explicar a causa de tais efeitos. Essa causa é tão profunda e imponderável quanto todas as outras leis naturais pelas quais esse pequeno planeta e o universo do qual ele é uma parte infinitesimal estão harmoniosamente relacionados e são mantidos em ordem ao longo do tempo e do espaço. Devemos nos contentar a observar e acatar os efeitos, mesmo sem entender a causa. No entanto, de uma coisa podemos ter certeza: a natureza estabeleceu leis definidas às quais o homem pode se adaptar com proveito para viver, sem a necessidade de investigar o objetivo mais amplo de tais leis. Duas delas são a lei da compensação e a lei de retornos crescentes, que fornecem um sólido motivo para fazermos mais do que somos pagos para fazer. Podemos observar tal motivo nos efeitos dessas leis quando a própria natureza as aplica para a perpetuação dos seres vivos. A partir de sua descrição da lei da compensação, chego à conclusão de que o termo fazer mais do que se é pago para fazer é, de certo modo, inadequado, na medida em que é impossível, no sentido mais amplo do termo, fazer mais do que se é pago para fazer. Essa é a sua perspectiva.
Eu estava esperando para ver se você iria entender esse ponto sem que eu precisasse chamar a atenção. Você está certo. Todas as formas de trabalho construtivo são recompensadas de uma forma ou de outra. E no sentido mais amplo realmente não existe a possibilidade de fazer mais do que se é pago para fazer. Além disso, desejo chamar a atenção para a grande variedade de maneiras com que o homem é compensado por ir além. Seres vivos inferiores ao homem e até mesmo o homem quando vive na selva, sob a responsabilidade da natureza, não recebem nada por seu trabalho, exceto alimentos e vestes necessárias para a existência. Mas o homem foi elevado a uma posição de poder da qual comanda e recebe as recompensas da terra sob quaisquer formas e quantidades que deseje, pois aprendeu a arte de transformar o pensamento em coisas materiais. Vamos colocar desta maneira: o homem é a maior obra do Criador e recebeu o privilégio da autodeterminação. O simples fato de que o homem tem controle sobre seu pensamento é profundamente significativo, pois implica que a força do pensamento é o grande recurso do homem. O fato de que o pensamento é o portão de acesso voluntário à fonte da inteligência infinita é uma prova definitiva da sua importância. Agora vamos ver quais os benefícios específicos disponíveis ao homem, pelos poderes exaltados do pensamento e da fala, que lhe compensam ir além. Os mais úteis são os seguintes: algumas vantagens de fazer mais do que se é pago para fazer. 1. O hábito de ir além traz o benefício da lei de retornos crescentes de inúmeras maneiras. 2. Esse hábito coloca o indivíduo em condições de beneficiar-se da lei da compensação, pela qual nenhum ato ou ação é ou pode ser expresso sem uma resposta, de natureza correspondente. 3. Oferece o benefício do crescimento por meio da resistência e da utilização, conduzindo assim ao desenvolvimento mental e ao aumento da habilidade física. É bem sabido que o corpo e a mente alcançam eficiência e habilidade em virtude da disciplina e dos usos sistemáticos, que exigem a prestação de serviço que temporariamente não é pago. 4. O hábito desenvolve o importante fator de iniciativa, sem a qual nenhum indivíduo jamais supera a mediocridade em qualquer vocação. 5. Desenvolve a autossuficiência, que é também um elemento essencial em todas as formas de realização pessoal. 6. Permite a um indivíduo lucrar pela lei do contraste, uma vez que obviamente a maioria das pessoas não segue o hábito de fazer mais do que é paga para fazer. Pelo contrário, a maioria se esforça para sobreviver com uma quantidade mínima de trabalho. 7. Ajuda a dominar o hábito de ficar à deriva, controlando assim o hábito que está à frente das principais causas do fracasso. 8. Definitivamente ajuda no desenvolvimento do hábito da definição de objetivo, o primeiro princípio da realização individual. 9. Tende fortemente a ajudar no desenvolvimento da personalidade atraente, levando aos meios pelos quais um indivíduo pode relacionar-se com os outros de forma a obter cooperação amigável. 10. Frequentemente coloca o indivíduo em uma posição preferencial de relacionamento com os outros, e assim ele pode tornar-se indispensável e fixar o preço de seus serviços. 11. Garante emprego contínuo, servindo assim como um seguro contra a escassez. 12. É o melhor de todos os métodos conhecidos pelos quais o assalariado pode se promover a cargos mais altos e melhores salários e serve como meio prático pelo qual se pode alcançar a posição de proprietário de um negócio ou indústria. 13. Desenvolve a imaginação alerta, faculdade com que se pode criar planos práticos para a realização de metas e objetivos em qualquer vocação. 14. Desenvolve atitude mental positiva, uma das qualidades mais importantes, essencial em todas as relações humanas. 15. Ajuda a fortalecer a confiança dos outros na integridade e capacidade geral do indivíduo, característica indispensável para se alcançar sucesso notável em qualquer vocação. 16. Por fim, é um hábito que pode ser adotado e seguido por iniciativa própria, sem a necessidade da permissão de ninguém. Compare essas 16 vantagens concretas disponíveis ao homem por fazer mais do que é pago para fazer com o único benefício disponível às outras criaturas da terra: obter o alimento necessário para a existência,
pelo mesmo hábito, e você será forçado a concluir que o número esmagadoramente maior de benefícios usufruídos pelo homem serve de compensação adequada para o desenvolvimento e a utilização do hábito. Esta comparação fundamenta sua afirmação de que é impossível fazer mais do que ser pago para fazer, pelo motivo óbvio de que no simples ato de fazer algo construtivo adquire-se poder que pode ser convertido em qualquer coisa que deseje. Essa análise dá maior significado à afirmação de Emerson: faça as coisas e você terá o poder. Essa é a ideia que você deve enfatizar na filosofia da realização individual. Quem segue essa análise com cuidado não tem como deixar de descobrir que é impossível fazer mais do que se é pago para fazer. O pagamento consiste na autodisciplina e autodesenvolvimento alcançado pela prestação do serviço, bem como nos efeitos materiais do serviço, sob a forma de compensação econômica. Sua análise do hábito de fazer mais do que ser pago para fazer e sugere que ele é uma das obrigações da filosofia da realização individual. Pode descrever algumas circunstâncias em que você se beneficiou desse hábito em sua experiência empresarial. Esse é um pedido e tanto. Primeiro, deixe-me dar uma resposta genérica, dizendo que todas as riquezas materiais que possuem, todas as vantagens profissionais de que desfruto podem ser atribuídas ao fato de ter seguido esse hábito. Mas vou dar o exemplo específico de uma experiência que me concedeu uma das maiores oportunidades que já tive de me promover. Menciono essa experiência específica porque foi uma das mais dramáticas de minha vida, e poderia acrescentar que foi também um dos maiores riscos que já assumi a fim de ir além. O risco era daquele tipo que nunca deve se assumir, a menos que se tenha certeza de estar fazendo o movimento certo, e mesmo assim é o tipo de risco que pode ser fatal para a oportunidade de autopromoção na maioria das circunstâncias. Quando eu era muito jovem, estudei telegrafia à noite e aprendi a operar um telégrafo de forma eficiente. Não fui pago para isso, e ninguém me disse para fazer. No entanto, fui recompensado por meu trabalho, atraindo a atenção de Thomas Scott, superintendente da divisão da Companhia Ferroviária Pennsylvania Railroad em Pittsburgh, que me deu o cargo de seu operador privado e escrivão. Uma manhã cheguei no escritório antes de todos os outros e descobri que um trem acidentado havia trancado a linha e toda a divisão estava bloqueada. O despachante ferroviário estava contatando freneticamente o escritório de Scott quando entrei, de modo que peguei o telégrafo e descobri rapidamente o que havia acontecido. Tentei falar com Scott por telefone, mas sua esposa disse que ele já tinha saído de casa. Então, lá estava eu, sentado em cima de um verdadeiro vulcão prestes a explodir e arruinar minhas chances na Pennsylvania Railroad para sempre se eu fizesse um movimento errado, e que poderia causar o mesmo se eu não fizesse movimento algum. Eu sabia exatamente o que meu chefe faria se ele estivesse lá, e também sabia muito bem o que ele poderia fazer comigo caso eu assumisse o risco de agir em seu lugar em uma emergência tão significativa. Mas o tempo era importante. Por isso, assumi o risco e emiti ordens em seu nome que destrancaram e redirecionaram o tráfego. Quando meu chefe chegou ao escritório, encontrou em sua mesa um relatório escrito do que eu havia feito, juntamente com meu pedido de demissão. Eu tinha violado uma das regras mais rigorosas da ferrovia, para facilitar as coisas para meu chefe junto a seus superiores. Ofereci minha cabeça. Recebi o veredito cerca de 2 horas depois. Minha demissão foi devolvida com as palavras pedido recusado em letras graúdas escritas à mão por meu chefe. Ele só fez referência ao episódio vários dias depois. Na ocasião, ele trouxe o assunto à tona, discutiu à sua maneira e encerrou sem me repreender ou encorajar por eu ter violado as regras. Ele simplesmente disse: existem 2 tipos de homens que nunca vão longe na vida. Um é o que não consegue fazer o que lhe mandam fazer. O outro é aquele que não consegue fazer nada além disso. Aqui o assunto foi encerrado em tom definitivo, que me permitiu determinar que tipo de homem ele acreditava que eu fosse. Deve ser o objetivo de todo jovem ir além da esfera das suas instruções imediatas e prestar um serviço que não é exigido dele, mas sendo extremamente cauteloso ao assumir riscos como eu fiz naquela ocasião. Acima de tudo, deve-se ter certeza de estar fazendo o movimento certo,
mas mesmo assim ainda pode se enfrentar dificuldades às vezes. Um jovem que trabalhava como secretário confidencial de um corretor de ações de Nova York perdeu o emprego por misturar mau discernimento com o exercício bem-intencionado do hábito de ir além das suas instruções. Seu chefe saiu em férias e o deixou encarregado de alguns fundos que deveria investir no mercado de ações em determinado momento e de determinada maneira. Em vez de seguir as instruções, ele investiu os fundos de forma totalmente diferente. A transação rendeu muito mais do que se ele tivesse seguido as instruções do empregador, mas o corretor considerou a violação das instruções específicas como uma clara falta de bom senso e raciocinou que ele poderia violar suas instruções novamente, em circunstâncias que poderiam ser desastrosas. O resultado foi a demissão. Então repito enfaticamente: certifique-se de que você está certo antes de quebrar regras a fim de fazer mais do que é pago para fazer, e certifique-se também de seu relacionamento com o homem que pode cortar sua cabeça por causa disso. Não existe qualidade que possa tomar o lugar de um julgamento equilibrado e sólido. Seja ativo, persistente e decidido, mas também seja cauteloso em seu julgamento. Se eu tivesse que lidar com a mesma urgência de novo, faria exatamente a mesma coisa. O homem que não consegue enfrentar emergências com bom senso nunca se tornará indispensável em nenhum negócio, pois os negócios não podem ser bem-sucedidos com regras inquebráveis. O segredo é saber quando quebrá-las.